Em nosso último filme, ficamos conhecendo o sistema elétrico e seus equipamentos. Mais importante para o despachante, porém, é o modo como esses equipamentos funcionam quando reunidos em um sistema. Portanto, vejamos os fundamentos do fluxo de potência no sistema elétrico e algumas das formas de controlá-lo. Para compreender os conceitos de fluxo de potência que iremos discutir, talvez seja mais fácil considerar primeiro um sistema mecânico e depois compará-lo com um sistema elétrico. Tomemos como exemplo uma correia transportadora que transfere carvão de uma pilha de estocagem. No caso, uma correia acionada por um motor mecânico, digamos, um motor diesel. Nesse sistema mecânico, o motor desempenha papel semelhante ao de um gerador em um sistema de energia elétrica. O gerador converte a energia do combustível em energia elétrica e o motor converte a energia do combustível diretamente na energia mecânica que põe a correia em movimento. A correia que transporta o carvão corresponde à carga de um sistema elétrico, ao passo que o eixo que liga o motor à correia corresponde à linha de transmissão que transporta a energia elétrica. No sistema em questão, a carga varia quando aumentamos ou diminuímos a quantidade de carvão transportada pela correia. Agora, vejamos o que acontece. Se aumentarmos a quantidade de carvão na correia, esta passará a mover-se mais lentamente, uma vez que estamos impondo uma carga maior ao motor diesel que a aciona. Se quisermos que a velocidade volte ao normal, teremos de aumentar a quantidade de combustível suprida ao motor, aumentando assim sua produção de potência. Normalmente, essa operação seria realizada por um regulador automático. O oposto acontece quando reduzimos a carga. Primeiro, quando reduzimos a quantidade de carvão na correia, a máquina passa a ganhar velocidade. Reduzimos então o combustível suprido ao motor a fim de fazer a velocidade voltar ao normal. Convém repetir e anotar isto. Se a carga aumenta e a alimentação do combustível permanece a mesma, o sistema funciona mais devagar. Por outro lado, se a carga diminui e a alimentação do combustível permanece a mesma, o sistema acelera. E o que sucederia no caso oposto? Ou seja, se fizéssemos variar a produção de potência do motor, ajustando a admissão de combustível sem mudar a carga. Obviamente, se aumentamos a potência do motor enquanto a carga permanece a mesma, a correia acelera. Inversamente, se diminuímos a potência do motor enquanto mantemos a carga constante, o sistema desacelera. A lição é clara. Para que a velocidade permaneça constante, a produção de potência do motor deve ser igual à carga exigida pela correia. Ou, em termos mais simples, o suprimento de potência deve ser igual à demanda. Até aqui estivemos falando em um sistema mecânico, mas o que isto significa em termos de um sistema de energia elétrica? Ora, em um sistema elétrico, a fonte mais comum de potência é um gerador acionado por uma turbina. A turbina pode produzir várias centenas de milhares de HP. E toda essa potência é transmitida ao rotor do gerador sob a forma de energia mecânica rotativa. E como essa potência se transfere do rotor do gerador para o estator, onde é convertida em eletricidade? A transferência se faz mediante linhas magnéticas de força que atuam como uma espécie de ponte. As linhas de força, na verdade, linhas de fluxo mútuo, servem de veículo para transferir a potência do elemento rotativo para os elementos estacionários. E, no decorrer do processo, convertem a energia mecânica em energia elétrica.
O resultado final é que, por exemplo, 200.000 HP supridos pela turbina ao rotor do gerador são convertidos em cerca de 150 megawatts de energia elétrica que são transferidos dos terminais do gerador para o sistema. Bem, e o que aconteceria se a demanda de energia, ou seja, a carga, aumentasse de, digamos, 150 megawatts para 180 megawatts? Bem, como no caso da correia transportadora, a máquina se atrasaria, isto é, a frequência começaria a cair. Se a frequência normal do sistema fosse de 60 Hz, a frequência poderia cair para cerca de 59,5 Hz. Para fazer com que a velocidade volte ao normal, teríamos de suprir mais vapor à turbina e, provavelmente, mais combustível à caldeira que produz esse vapor. Para gerar 180 megawatts, a produção da turbina teria de aumentar para cerca de 240.000 HP. Se a demanda de carga elétrica diminuísse, ocorreria exatamente o oposto. A velocidade passaria a aumentar e seria preciso reduzir o suprimento de vapor à turbina. Disse que o sistema elétrico está em regime permanente quando está em equilíbrio. Isto é, todos os geradores estão em sincronismo. A velocidade é constante, o que significa frequência constante, e a produção total de energia dos geradores é igual à energia total exigida pela carga, mais as perdas do sistema. O equilíbrio será mantido enquanto estas condições perdurarem. Daí a expressão regime permanente. Vamos repetir. O regime permanente ocorre quando o total de energia gerada é igual à demanda de energia mais as perdas do sistema. Isto é equilíbrio. Se a demanda ou suprimento de potência varia, a frequência passa a desviar-se da frequência normal de operação de 50 ou 60 Hz, exigindo medidas manuais ou automáticas de controle para estabelecer um novo regime permanente. Durante o período de transição, o sistema não está em equilíbrio, e sim em estado dinâmico ou de mudança. Este filme, a exemplo dos filmes seguintes, trata das condições de regime permanente. Mais tarde, veremos o estado dinâmico. Convém lembrar que a carga do sistema aumenta ou diminui constantemente à medida que os consumidores ligam e desligam aparelhos elétricos. Portanto, há necessidade de um meio automático de controlar a produção dos geradores a fim de manter o sistema em equilíbrio. O regulador é um dispositivo sensível a variações da frequência do sistema. Quando o regulador detecta um aumento de velocidade, emite sinais para reduzir a alimentação dos geradores e reduzir a produção de megawatts. Da mesma forma, quando o sistema perde velocidade, o regulador faz aumentar a alimentação dos geradores. Em certas ocasiões, porém, o controle exercido pelo regulador não é bastante para manter o estado permanente. Por exemplo, caso um grande gerador pare de repente e não haja reserva de geração suficiente para compensar a perda, a frequência começa a cair. É essencial que o despachante mantenha a reserva girante conectada à linha, de modo a suprir a demanda máxima prevista, mesmo em caso de perda inesperada de um grande gerador. Reserva girante significa capacidade adicional, isto é, geradores já sincronizados em linha e prontos para funcionar. Se a reserva girante não for suficiente para compensar a perda de geração, a frequência continuará a cair, ainda que os reguladores das unidades restantes aumentem a produção de potência.
Nesse caso, será preciso rejeitar parte da carga até que o sistema volte ao equilíbrio. Acabamos de ver, portanto, o equilíbrio entre a carga, demanda e suprimento de energia. Antes de passarmos à discussão de ângulo de fase ou ângulo de carga, façamos um intervalo. Desligue o vídeo e repasse a matéria do livro. Bem, retornemos agora à nossa correia transportadora acionada por um motor diesel. Observemos melhor a conexão entre o motor e a correia. Toda a potência utilizada pela correia é transferida por intermédio deste eixo. É difícil visualizar ou mesmo imaginar, mas o fato é que ocorre uma torção neste eixo. Será mais fácil imaginar essa torção se supusermos que o eixo é feito de borracha resistente, como este. Quando a carga aumenta, esta ponta do eixo se atrasa em relação à extremidade motriz. Inversamente, quando aumenta a potência que move o eixo, a extremidade motriz avança em ângulo. Podemos ver que, à medida que a carga aumenta, aumenta também o movimento de torção do eixo. Há um deslocamento angular definido entre uma ponta do eixo e a outra. É óbvio que, quanto maior for a carga transferida ao longo do eixo, maior será a torção ou o ângulo entre as duas extremidades. Naturalmente, o eixo de aço é muito mais rígido que o de borracha, mas ainda assim a torção está presente, embora em menor grau. Imaginemos agora o que aconteceria se continuássemos a acrescentar mais e mais carga ao sistema. É claro que o eixo passaria a sofrer torção cada vez maior. A quantidade de torção, medida em graus, é chamada de ângulo de fase ou ângulo de carga, e é diretamente proporcional à carga. O ângulo de carga é geralmente indicado pelo símbolo delta. Isto significa que quanto maior é a carga, mais potência é transferida pelo eixo e maior será a torção sofrida por este último. Se nenhuma potência for transmitida, o ângulo de carga será zero e o eixo não sofrerá torção. No caso de uma sobrecarga, isto é, se acrescentamos mais e mais carvão à correia, a torção do eixo motriz será cada vez maior e o ângulo de carga aumentará. Até que, se continuarmos a acrescentar carga, o eixo poderá partir-se, separando os dois componentes do sistema: motor e carga. O mesmo se aplica a um sistema de energia elétrica. Se a qualquer momento ocorrer grave desequilíbrio entre a demanda e o suprimento de energia, a frequência aumentará ou diminuirá continuamente, causando perda de sincronismo. Em um sistema elétrico, perda de sincronismo significa que as linhas de transmissão podem abrir. Pode haver rejeição automática de carga e pode ocorrer um colapso total de energia. Dissemos há pouco que o ângulo de carga mede a quantidade de torção do eixo que transfere a potência. E o que isto significa em termos de um gerador a turbina? Examinemos melhor as linhas de força magnética que se estendem entre o rotor e o estator do gerador e que servem para transformar a energia mecânica contida no rotor em energia elétrica no estator. Vemos aqui a trajetória do fluxo magnético neste gerador bipolar. Na realidade, as linhas de força são distensíveis e, por isso, atuam de modo semelhante ao eixo de borracha. Com carga zero, não há distensão, porque não há transferência de potência. Mas, assim que se coloca uma carga elétrica no gerador,
ocorre um deslocamento angular entre o rotor e o estator. À medida que a demanda aumenta e, portanto, aumenta a transferência de potência, o deslocamento angular, ou seja, o ângulo de carga, aumenta, pois as linhas de força se distendem ainda mais. O rotor tende a avançar em fase, isto é, na direção da rotação, para que a potência seja transferida do rotor para o estator. É preciso lembrar que este ângulo de fase mostra o ângulo relativo em determinado instante. Tanto o rotor quanto o seu respectivo campo magnético e também o campo elétrico do estator giram com a mesma velocidade da turbina, mas o rotor está ligeiramente adiante de sua posição de carga zero. E essa relação permanecerá constante enquanto a transferência de carga for constante. À medida que a carga aumenta, o rotor avança ainda mais e o ângulo de fase aumenta até um máximo de 90 graus. Esses 90 graus são o ângulo de fase máximo teórico. Se a carga continuar a aumentar, o ângulo de fase passará dos 90 graus e, nesse caso, o gerador passará a produzir menos potência. O resultado é que a unidade perderá sincronismo. Isto equivale à quebra do eixo em nosso modelo mecânico. Mas por que a transferência de potência diminui quando o ângulo de carga ultrapassa os 90 graus? Podemos entender melhor o problema observando este diagrama fasorial. VT representa tensão no terminal do estator da máquina. E VI representa a tensão interna da máquina devida ao campo magnético rotativo. Quando a carga é zero, as duas estão em fase. O ângulo de carga ou ângulo de fase é zero. Ambas as tensões giram no sentido anti-horário e o diagrama mostra o ângulo relativo de carga entre elas. À medida que a carga do estator aumenta, VI, ou seja, a tensão interna, descreve um ângulo maior em relação à tensão do terminal. Quanto maior for a carga, maior deverá ser o ângulo de carga entre VI e VT. Com efeito, a carga é proporcional a esta linha aqui, a qual, como vocês podem ver, é o seno do ângulo de carga delta. Ora, quando o ângulo de carga delta atinge 90 graus, seno de delta é igual a 1 e a carga é máxima. Se aumentarmos ainda mais o ângulo de carga, assim, o seno de delta diminui, o que significa que a carga diminui. Pois bem, agora podemos compreender por que é que vários geradores podem operar produzindo diferentes quantidades de energia. Enquanto permanecem interligados e funcionando à mesma velocidade, é que cada máquina opera a um ângulo de carga diferente. Por exemplo, neste esquema, vemos 3 geradores idênticos de 100 megawatts cada um, todos produzindo quantidades diferentes de energia, mas estão todos ligados à mesma barra, todos funcionando à mesma frequência e com velocidade idêntica. A demanda de carga na barra é de 200 megawatts. O gerador A supre 100 megawatts, o gerador B, 70. E o gerador C, 30 megawatts. Vemos aqui os ângulos de carga exagerados para que fiquem mais claros. O ângulo de carga maior é o do gerador mais carregado. Se quisermos carregar um pouco mais o gerador C, a primeira coisa a fazer é aumentar a admissão de vapor na turbina. Uma admissão maior de potência fará o rotor acelerar, avançando, é claro, em fase. À medida que o rotor avança, o ângulo de carga aumenta e, consequentemente,
a produção do gerador aumenta. O rotor assume uma nova posição de ângulo de fase, na qual a produção de potência estabelece novo equilíbrio com a admissão de potência. Naturalmente, se a potência total suprida ao sistema passa a ser maior que a demanda, a frequência aumenta e todos os reguladores automáticos reduzirão a admissão de vapor em suas respectivas turbinas, até que o sistema recupere o equilíbrio. Ok. Façamos um resumo dos pontos principais que vimos até agora. 1. Todos os geradores ligados a um sistema devem funcionar a uma velocidade síncrona e com a mesma frequência. 2. O ângulo de carga ou de fase, delta, é o ângulo entre a tensão interna e a tensão do terminal do gerador. 3. À medida que aumenta a produção de um gerador, o ângulo de carga também aumenta. O rotor avança. 4. Os geradores que operam com níveis de cargas diferentes em um mesmo sistema funcionam com ângulos de carga diferentes. 5. A potência máxima ocorre a um ângulo de fase de 90 graus. Se o ângulo passar de 90 graus, a produção de potência diminui e o gerador sai de sincronismo com o sistema. Bem, façamos agora uma pausa. Desligue o vídeo e repasse a matéria correspondente em seu livro-texto. Vimos o que é ângulo de carga quando se trata de um gerador. A mesma situação se aplica à transferência de carga em uma linha de transmissão. Para haver transferência de carga, é preciso que haja um deslocamento angular entre a tensão em uma das extremidades e a tensão na outra. A linha de transmissão atua do mesmo modo que o nosso eixo de borracha. À medida que aumenta a carga transportada pela linha, aumenta também o ângulo de carga. Portanto, recapitulando, quando falamos de ângulo de carga em um gerador, referimos-nos à posição do campo do rotor em relação ao campo do estator. E quando falamos de ângulo de carga ou ângulo de fase em uma linha de transmissão, referimos-nos à diferença angular entre a tensão em um dos extremos da linha e a tensão no outro. Mas não devemos supor que os geradores e as linhas de transmissão sejam os únicos elementos de um sistema elétrico que tem ângulo de fase. Na verdade, há um ângulo de fase associado à tensão, à corrente e à potência em todos os pontos de um sistema elétrico, estejam ou não ligados a um gerador. O conceito de ângulo de fase é importante para entendermos como a energia circula no sistema. Quanto maior o ângulo de carga, maior o fluxo de energia, até certos limites práticos, como vimos. Isto é de especial importância para os despachantes, pois eles são responsáveis pelo controle do fluxo de potência, de modo a manter o sistema em sincronismo e evitar interrupções de suprimento. E quais são os vários meios de controlar o fluxo de potência em um sistema? Tomemos o exemplo de um sistema elétrico parecido com este. Temos aqui 3 geradores atendendo 3 cargas. Suponhamos que o suprimento de megawatts do gerador 1 seja só o suficiente para atender a carga 1, que o do gerador 2 seja suficiente somente para atender a carga 2 e que o do gerador 3 seja apenas suficiente para atender a carga 3. Neste caso, a única linha de transmissão a conduzir energia será T3. E vemos aqui o resultante ângulo de fase na linha. A diferença de ângulo de fase nas linhas T1 e T2 será 0.
uma vez que elas não estão transportando energia. O respectivo ângulo de fase é indicado no sentido anti-horário. Suponhamos agora que o gerador 2 saia de operação e que ajustamos a produção do gerador 3 para suprir as cargas 2 e 3. Agora haverá uma diferença de ângulo de fase na linha T2. Como podemos ver, tudo funcionará bem. Ou seja, teremos um estado permanente, contanto que as linhas não estejam sobrecarregadas. Mas suponhamos que a potência que o gerador 3 tem de transmitir na linha T2 ultrapasse o limite de carga da linha. O que fazer nesse caso? O problema poderia ser resolvido aumentando-se também a produção do gerador 1. Além da do gerador 3. Isso reduziria a transferência de potência na linha T2 e a linha T1 naturalmente ficaria com a diferença. Haveria uma diferença de ângulo de fase entre todas as três linhas, pois todas estão transportando energia. Mas nenhum dos ângulos de fase e nem mesmo o ângulo de fase total de um extremo ao outro é bastante grande para fazer com que o sistema perca o sincronismo. Esta situação exemplifica um princípio fundamental do controle de fluxo de potência. O método básico de controlar os fluxos de potência em um sistema, quando as cargas são fixas, é redistribuir a produção de megawatts dos geradores. Falamos do ângulo de fase e de como ele aumenta quando o fluxo de potência na linha aumenta. Mas devemos lembrar que a mudança do ângulo de fase ou ângulo de carga é uma consequência e não uma causa da mudança de operação em vários pontos do sistema como um todo. É essa mudança de geração que redistribui a transferência de potência em todo o sistema. Com efeito, é possível mudar o fluxo de potência mudando-se o ângulo de fase, mas o que ocorre normalmente não é isto. Como já dissemos, o fluxo de potência é geralmente ajustado redistribuindo-se a produção das unidades. E os ângulos de fase mudam em consequência disso. Falaremos mais tarde das exceções a esta regra, tal como o uso de um transformador defasador. Qual a quantidade de energia que uma linha de transmissão pode transportar sem perder sincronismo? Novamente, voltamos ao conceito de ângulo de carga. A situação é semelhante à do ângulo de carga em um gerador que já vimos antes. Esta é a linha de transmissão. Este é o lado transmissor e a tensão neste ponto é representada pelo fasor Vs. A tensão no lado receptor é indicada pelo fasor Vr. E se o fluxo de potência for zero, as duas tensões estarão em fase. À medida que aumenta o fluxo de potência ao longo da linha de transmissão, o ângulo de fase delta aumenta entre as duas tensões Vs e Vr. O fluxo de potência é proporcional a esta linha, cujo comprimento depende do seno do ângulo de fase delta. Pode-se ver perfeitamente que, à medida que o ângulo de fase aumenta, o seno de delta também aumenta e, portanto, aumenta a transferência de potência na linha. A esta altura, vocês certamente já deduziram o resto. Em 90 graus, o fluxo de potência é máximo. Se o ângulo de fase aumentar ainda mais, o fluxo de potência irá diminuir. Consequentemente, os dois extremos da linha perderiam sincronismo, tentando operar a frequências diferentes. E um sistema que perde o sincronismo é um sistema instável. Na prática, naturalmente, o limite de ângulo de fase fica bem abaixo dos 90 graus, uma vez que os despachantes precisam ter margem bastante para casos de emergência. De fato, o ângulo de fase raramente passa dos 10 ou 15 graus entre uma linha e outra.
E não é comum que venham a exceder 30 ou 40 graus de um extremo do sistema ao outro. Façamos agora a seguinte pergunta. O que realmente aconteceria se uma linha de transmissão que liga dois sistemas independentes ficasse sobrecarregada ao ponto de perder sincronismo? Vejamos esses dois sistemas, A e B, cada um com sua geração e carga próprias e ambos interligados por uma linha de transmissão que chamaremos de X. Suponhamos ainda que se aumentasse a produção de um dos geradores do sistema A e se reduzisse a produção do sistema B, de modo que o ângulo de fase entre os dois sistemas fosse exatamente 90 graus. Lembrem-se, trata-se apenas de uma hipótese para servir de base a um argumento. Na prática, o despachante do sistema não faria tal ajuste na geração. Mas, e se o ângulo de fase entre A e B fosse de 90 graus? Como vimos há pouco, haveria um máximo de transferência de potência entre os dois sistemas na linha de transmissão X. Suponhamos, porém, que o sistema B, o sistema que recebe energia, sofra uma redução súbita de geração, talvez devida ao desligamento de uma usina. Nesse caso, a demanda de carga seria maior que a geração de potência, de modo que o sistema B começaria a atrasar-se em relação ao sistema A. Consequentemente, o ângulo de fase na linha de interligação aumentaria. O sistema A tentaria, então, transmitir mais potência através da linha. Mas vejam, agora o ângulo de fase passa a ser maior que 90 graus e, como sabemos, um ângulo de fase de mais de 90 graus faz diminuir a transferência de potência e não aumentar. O que acontece? O sistema B tem deficiência de geração, pois a potência que recebe de A está de fato diminuindo. Uma deficiência de geração significa que o sistema B irá atrasar-se. Por outro lado, o sistema A passa a ter geração demais, uma vez que não pode transmitir a potência que está gerando. Um excesso de geração significa que o sistema passa a acelerar. Essas diferenças de frequência provocarão um aumento ainda maior no ângulo de fase, o qual continuará a aumentar até 180 graus, ponto em que a transferência de potência é zero, e depois até 360 graus ou zero, onde a transferência de potência também é zero. À medida que o ângulo continua a aumentar até atingir a sua relação de fase original, voltará a haver transferência de potência no sistema A para o sistema B, mas o equilíbrio provavelmente não será atingido. De fato, o ângulo ultrapassaria seu valor de estado permanente para tornar a atingir 90 graus. Isso se deve ao fato de que os sistemas estão ganhando impulso em direções opostas e a situação vai piorando cada vez mais. É como se fosse uma bola de neve. Perdido o sincronismo, passa-se a ouvir um ruído no gerador. É o deslizamento do polo, um efeito barulhento e nocivo. O rotor continua a acelerar, entrando e saindo de sincronismo à medida que o gerador tenta transferir um excesso de potência através da linha. No decorrer desse processo, o gerador alternadamente recebe e supre energia. Quando isto acontece, naturalmente, os relés de proteção desligam as máquinas e as linhas do sistema a fim de protegê-los contra danos. E isso, obviamente, resulta em um colapso total de energia. Ok, façamos agora uma pausa. Desligue o vídeo e repasse a matéria que estudamos até aqui. Após o intervalo, minha colega Sternbeck irá falar um pouco mais a respeito do ângulo de fase e de outros fatores que o afetam.
Na palestra sobre ângulos de fase que acabamos de ouvir, constatamos que a potência transferida por um eixo mecânico é proporcional ao seno do ângulo de fase, sendo que definimos o ângulo de fase como a torção do nosso eixo mecânico. No sistema elétrico, a transferência de energia em uma linha de transmissão envolve não somente o ângulo de fase, mas tem a ver também com a tensão e a impedância da linha. Para compreendermos a relação entre potência, ângulo de fase, tensão e impedância, devemos recapitular brevemente a noção de quantidades por unidade. Por uma questão de conveniência, os engenheiros costumam lidar com certas quantidades, como tensão, corrente e impedância, numa base por unidade, e não em termos de volts, amperes ou ohms. Como devem estar lembrados, os valores por unidade são obtidos dividindo-se a quantidade de volts, amperes ou ohms por um valor base convencionado. Por exemplo, se a impedância real de um elemento do circuito, digamos, uma linha de transmissão, é de 80 ohms e a impedância base é de 100 ohms, dizemos simplesmente que a impedância da linha por unidade é de 80 sobre 100, ou 0,8 por unidade, ou 80%. Por que nos damos a esse trabalho? O principal motivo é que, através do uso consistente de valores por unidade, podemos combinar sistemas de diferentes níveis de tensão e, com isso, simplificar muitos cálculos. Como se sabe, qualquer sistema elétrico pode ter diversas tensões operativas diferentes. Se fizéssemos cálculos usando a tensão real em volts, a corrente em amperes e a impedância em ohms, teríamos de mudar, digamos, todas as impedâncias dos transformadores em ohms a cada vez que passássemos a um novo nível de tensão. O uso de quantidades por unidade elimina esse esforço quando precisamos fazer cálculos relativos ao nosso sistema. Vejamos, portanto, como obtemos as quantidades básicas necessárias ao uso de valores por unidade. Geralmente, a tensão base e a potência base, ou seja, voltamperes base, são arbitrariamente escolhidas, delas derivando-se a impedância base e a corrente base. A tensão base escolhida deve ser a tensão nominal de determinada parte do sistema. Por exemplo, certas partes do sistema podem ter uma tensão nominal de 345 kV, 230 kV, 115 kV, etc. E esses valores devem ser escolhidos como valores base. Portanto, podemos ter várias tensões base diferentes em qualquer sistema de potência. Por exemplo, uma tensão real de 355 kV dividida pela tensão base de 345 kV, nos dá 1,029 por unidade. Por outro lado, uma tensão de 110 kV numa base de 115 kV tem um valor de 0,96 por unidade. Tem-se aqui uma outra vantagem do uso de quantidades por unidade. Em condições normais de operação, todas as tensões do sistema estão próximas de 1 por unidade, de modo que fica mais fácil detectar erros de cálculo. O valor de voltamperes base é escolhido arbitrariamente e deve ser sempre o mesmo em todos os cálculos. Ao contrário da tensão base, o valor de voltamperes base é sempre um só para qualquer sistema. O valor escolhido costuma ser de 100 MVA, pois é muito mais fácil dividir por uma base 100. O MVA base é usado como base tanto para megawatts como para megavars. Por exemplo, 250 megawatts seriam 250 megawatts de potência real divididos pela potência base de 100 MVA, o que nos dá 2,5 por unidade. Da mesma forma, 90 megavars seriam 90 megavars de fluxo reativo real divididos pela potência base de 100 MVA, o que nos dá 0,9 por unidade.
A impedância base e a corrente base podem ser agora derivadas da tensão e da potência bases. Já mostramos estas equações em nosso primeiro filme, mas é bom revê-las agora. Impedância base em ohms é igual a tensão base ao quadrado dividida pela potência base. Corrente base em amperes é igual a potência base dividida por raiz de 3 vezes tensão base. Tudo isso multiplicado por 1000. Para obter os valores por unidade da impedância e da corrente, simplesmente dividimos as quantidades reais por estas quantidades base. Vejamos um exemplo. Suponhamos que temos uma linha de transmissão de 115 kV, cuja reatância indutiva é de 0,53 ohms por milha. Suponhamos ainda que a linha tenha um comprimento de 100 milhas, o que nos dá uma reatância total de 53 ohms. No cálculo da impedância, somente a reatância é levada em consideração, visto que a resistência da linha é muito baixa. Passamos agora ao sistema por unidade. Suponhamos que a nossa tensão base é de 115 kV e que o valor escolhido para a potência base é de 100 MVA. Nesse caso, nossa impedância será impedância base em ohms é igual a tensão base ao quadrado dividida pela potência base, o que é igual a 115 kV ao quadrado divididos por 100 MVA. O que nos dá 132,25 ohms. Ora, como a reatância real da linha é de 53 ohms, a reatância da linha por unidade será 53 ohms divididos por 132,25 ohms, o que é igual a 0,4 por unidade. O que aconteceria com a reatância por unidade se substituíssemos a linha existente por uma outra que operasse com o dobro da tensão? Teríamos agora uma linha de 230 kV de 100 milhas de extensão. A reatância real é mais ou menos a mesma, pois a reatância depende apenas da geometria da linha e do espaçamento entre os condutores. E essas quantidades não variam muito de uma linha para outra. Portanto, suponhamos que a linha de 230 kV tenha também uma reatância total de 53 ohms. Ora, escolheremos a tensão base de 230 kV, ao passo que a potência base continua a ser 100 MVA. Assim, nossa impedância base será impedância base em ohms é igual a tensão base ao quadrado dividida pela potência base, o que é igual a 230 kV ao quadrado divididos por 100 MVA. E isso nos dá 529 ohms. A reatância por unidade da linha de 230 kV será então 53 ohms real divididos por 529 ohms base, o que é igual a 0,1 por unidade. É importante observar que, ao dobrarmos a tensão, reduzimos a reatância por unidade da linha para 1/4 do seu valor original. E o que significa isto? Significa que a impedância por unidade realmente determina a maneira pela qual a potência se divide e flui através do sistema. Este ponto é muito importante para os despachantes que monitoram e planejam a operação do sistema. Daqui a pouco voltaremos a falar sobre este assunto. Agora que rememoramos a noção de quantidade por unidade, poderemos voltar à transferência de potência em uma linha de transmissão. De que ela depende? Podemos demonstrar que a potência transferida da barra 1 para a barra 2 é igual à tensão da barra 1 multiplicada pela tensão da barra 2 e pelo seno do ângulo delta.
Tudo isto dividido pela reatância da linha. Ou seja, P é igual a V1 vezes V2 vezes seno de delta. Tudo isto dividido por XL. Esta expressão é válida também para valores por unidade. E o que quer dizer tudo isto? Quer dizer que se pode aumentar a capacidade de transferência de potência da linha por 1, aumentando a tensão nominal da linha, ou 2, diminuindo a impedância da linha, ou 3, aumentando o ângulo de fase até o seu máximo. Examinemos esta expressão em uma base por unidade. Como já vimos, a tensão por unidade é aproximadamente 1 por unidade. Mas a reatância por unidade muda consideravelmente. Como acabamos de demonstrar, quando se dobra o valor da tensão, a reatância por unidade diminui. E com isso, aumenta a transferência de potência na linha. E isso nos leva a uma conclusão muito importante, essencial à nossa compreensão do fluxo de potência em um sistema elétrico. O fluxo de potência na linha é diretamente proporcional ao quadrado do valor da tensão. A reatância por unidade muda em consequência da mudança do valor da tensão. Portanto, quando se dobra a tensão de uma linha, multiplica-se por 4 a capacidade de fluxo de potência da linha. Da mesma forma, quando triplicamos a tensão, aumentamos a capacidade de fluxo de potência por um fator de 9. Vejamos novamente a equação da transferência de potência, desta vez transformada para mostrar o efeito sobre o ângulo de fase. Seno do ângulo de fase delta é igual a P vezes XL dividido por V1 vezes V2. Suponhamos que a transferência de potência permaneça constante. Nesse caso, a equação nos diz que, quanto menor a impedância por unidade, menor será o ângulo de fase necessário a essa transferência. Façamos agora o intervalo antes de passarmos à divisão do fluxo de potência. Desligue o vídeo e faça cuidadosamente os exercícios do livro-texto.